Olá, sejam bem-vindos a este treinamento. Esse treinamento ele é online e gratuito. Eu criei esse treinamento para dirimir dúvidas com relação ao envelhecimento. Não que aqui eu aborde todas as formas, mas pelo menos as que eu mais uso. Porque o artesanato que eu gosto, que é o artesanato rústico, que é o estilo colonial, russo, clássico, ele demanda um envelhecimento. É preciso que nós façamos com que a peça nos mostre que ela tem outra idade daquela que realmente ela tem, porque nós acabamos de fazer. Então, usando as técnicas de envelhecimento, nós conseguimos dar esse aspecto para as nossas peças, para os nossos trabalhos. Antes de nós começarmos, eu quero falar um pouquinho de mim. Eu sou advogada, trabalhei por quase 40 anos, né, na advocacia, no meu escritório, fui procuradora da Câmara durante quase 30 anos, enfim, trabalhei muito e é uma profissão que requer bastante dedicação, porque ela é basicamente prazo. Nós temos que cumprir prazo, são recursos, são petições, enfim, é muito prazo. E depois de quase 40 anos, eu realmente já estava cansada e resolvi desacelerar. Eu ainda tenho meu escritório, mas eu só estou dando continuidade no que eu já tinha. Não pego mais causas novas. E por estar já realmente cansada de ter me dedicado tanto, eu achei que eu precisava buscar, né, alguma coisa. Eu sempre gostei de trabalho manual, mas aí de repente eu me deparei com o trabalho em madeira, em vidro, e foi uma coisa assim que eu me apaixonei e encontrei um curso da Lívia e acabei fazendo, né, na primeira turma do curso dela, e eu me apaixonei. A didática da Lívia é maravilhosa e me apaixonei. Mas o que é mais engraçado mesmo fazendo o curso da Lívia e todas as peças do curso dela, eu acabei me apaixonando mesmo por um estilo que não é bem o da Lívia. É um estilo mais envelhecido, e aí buscando e estudando e vendo vídeos, eu acabei encontrando no biscuit a solução para o que eu queria naquele momento, e comecei a usar os moldes, né, de silicone com a massa para biscuit, e foi uma paixão. E aí a Lívia me falou: olha, você está fazendo uma coisa que quase ninguém faz, prepara aí, vamos fazer um curso, vamos lançar alguma coisa. E eu acabei me deixando seduzir, né, pela ideia de poder ensinar, e também muita gente que me segue pedindo, e aí eu acabei então no ano de 2020 lançando o meu primeiro curso. Foi um sucesso, nossa. E aí o amor, né, não parou mais, só cresceu. Eu pude perceber, como a Lívia sempre falou, que o artesanato é técnica, você não precisa ter dom. E eu percebi que realmente, mesmo sem nunca ter feito, eu consegui fazer peças que muita gente gosta, que eu também gosto muito. Então isso para mim foi assim muito gratificante. E aí eu criei esse treinamento que nós vamos fazer hoje, para compartilhar com vocês aquilo que eu estudei, que eu mais uso em técnica de envelhecimento, para criar esse artesanato do jeito que eu amo, do jeito que eu gosto.
muita gente me fala das dificuldades que tem para envelhecer a peça, saber como fazer. Eu digo uma coisa, como o artesanato é técnica, quanto mais nós fazemos, mais nós nos identificamos e mais ideias surgem e mais opções surgem, e isso que é muito gostoso. Então muita gente me fala, eu não sei qual envelhecimento fazer, a gente só consegue envelhecer para o escuro, a peça fica muito escura quando se envelhece, eu não sei se eu uso tinta, eu não sei se eu uso betume, eu não sei se... Então aqui hoje eu vou mostrar, né, um envelhecimento com tinta, fazendo assim aquele envelhecimento mais escuro, um envelhecimento usando o betume e a cera, que já fica um envelhecimento mais leve, e aí a gente pode dosar também a cor, né? E o envelhecimento para o branco, tá? Usando a tinta branca, pátina branca, que também é uma opção muito legal. Então eu quero compartilhar isso com vocês, e depois nós vamos agora fazer o treinamento. Eu quero mostrar tudo para vocês, lembrando que enquanto eu estiver fazendo o treinamento, eu não consigo responder as perguntas, as dúvidas, mas o pessoal do suporte está aí e eles vão ajudar no que for preciso. Se alguma dúvida ficar, depois eu respondo, tá? Mas são técnicas muito fáceis de fazer, e eu quero mostrar, depois do treinamento, eu vou mostrar para vocês peças que eu fiz para o meu segundo curso, e no qual eu uso essas técnicas que eu mostro agora no treinamento. Então, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer o treinamento e depois eu volto mostrando as peças para vocês. E falando de uma mega novidade e oferta, tá bom? Vamos lá então, vamos começar o treinamento? Bom, vamos começar então o nosso treinamento de envelhecimento. Eu deixei aqui 3 plaquinhas já previamente preparadas. Esta e esta foram com papel para decupagem e esta com guardanapo. Como eu faço isso? Eu vou explicar rapidamente. Eu dou uma demão de tinta branca, tinta acrílica normal, passa com o pincel ou com o rolinho. Uma demão apenas para clarear um pouco o MDF. O papel para decopagem, eu costumo borrifar água no verso e passo a cola, uso esse pincel aqui, da Ceramic, passo a cola, borrifo a água no verso do papel, colo, aí coloca um plástico e com um paninho ou com um pedacinho de papel, vai alisando do centro para as bordas. E está pronta a nossa decopagem. Então, eu fiz isso aqui e aqui. Aqui é guardanapo. Uma demão de tinta branca. Coloca o guardanapo, coloca o plástico e alisa, sem molhar o guardanapo, porque o guardanapo ele é bem fininho e não pode molhar. Por que eu molho isso aqui? Para mim é mais fácil levantar e reposicionar quando está molhado, porque eu uso normalmente a cola branca. Então você reposiciona com mais facilidade quando ele está molhado, tá? Eu acho que para mim fica mais fácil. E depois, tanto no papel como aqui, depois de seco, pode dar uma alisadinha com essa dobradeira, que é muito legal. Se ficou qualquer ruguinha, a gente consegue minimizar isso aí, fica muito bom.
Tanto no guardanapo como no papel para decopagem, eu depois tiro, né, os excessos usando uma lixa de unha. Tá? Antes de colar isso aqui ou depois, tanto faz. Isso aqui são apliques já prontos em resina, tá? É aquele que parece gesso, mas é uma resina. Eu colo. Isso aqui pode ser colado com cola quente ou essa cola aqui para lantejoula, que também dá certo e eu gosto bastante. Ela é bem grossinha, então se a peça está um pouco irregular, acaba acertando na hora que cola. A cola preenche. Colou, deixou secar. Aí eu venho com o verniz acrílico fosco e dou 3 demãos. Quando eu vou fazer o envelhecimento, eu passo 3 demãos de verniz. Inclusive, olha, se pode passar até sobre os apliques, eu passei aqui. Por que passar sobre os apliques? O aplique, ele é uma resina, mas ele não é assim tão lisinho, às vezes ele é um pouco poroso. Passando o verniz, você evita que fique muito pesado o envelhecimento, tá? Se a peça for bastante escura, então não tem problema, pode passar tinta escura direto. Se você não quiser uma peça tão escura, é conveniente que passe o verniz antes, para depois fazer o envelhecimento. Então, essas são as dicas para as 3, tá? Vou fazer primeiro essa daqui. Sempre que nós começamos a fazer uma peça, se fosse uma caixa, não tanto faz. Temos que ver, né, que cor que a gente quer que predomine, para também escolher uma cor de envelhecimento. Aqui tem esse tom aqui, que é um meio marrom. Então, eu vou fazer o envelhecimento com essa cor que é chocolate amargo, que é um marrom bem escuro, tá? Bom, então, fiz a decopagem, passei as 3 demãos de verniz. Então, agora eu vou fazer o envelhecimento com tinta. Como nós temos uma peça relativamente grande, eu vou usar esse pituá. Se eu achar que ele tá muito grande, eu troco. Talvez esse aqui seja melhor. Um pouco menor. O 462-4, eu vou usar. E já vou deixar aqui lencinho umedecido, que eu vou fazer a limpeza, né, do envelhecimento com o lencinho. Então, pego a tinta aqui no meu pituá. Eu acho mais fácil porque é um pincel resistente para fazer esse tipo de pintura, né, com batida. E vamos aplicar a tinta inclusive aqui nas laterais. Vai sujar o guardanapo, né, o papel, por isso é que nós passamos o verniz. Vou fazer metade e metade. Vamos começar a limpar primeiro aqui onde tem o papel, né, o guardanapo. Então, como eu passei 3 demãos de verniz, me possibilita fazer essa limpeza tranquilamente. Pode ser feito com paninho? Pode, mas eu prefiro fazer com o lencinho. Aqui, ó, quando for retocar, toma cuidado para não manchar muito, porque já limpamos ali. E vamos fazer o outro lado.
Sujou? Não está limpando mais? Pega um outro. E aí, o tanto de envelhecimento vai depender do gosto de cada um. Eu vou pegar mais um para fazer aqui as últimas limpezas. Então, nós queremos, né, que apareça um pouco esse mais claro, o branco, no caso. Para as peças bem envelhecidas assim, o importante é não deixar nada muito certinho. Por quê? Quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, eu queria fazer a pintura certinha, igual, na peça toda, sem manchas. E eu percebi, porque isso é uma característica minha, mas eu percebi que quando eu comecei a deixar as manchas, a peça fica mais autêntica. Porque nós queremos aqui que essa peça, quando ela for usada, vai compor uma caixa, uma placa, alguma coisa assim, que ela tenha um aspecto envelhecido. E as manchas fazem parte. Então, deixar algumas manchas e não tudo certinho, não tudo regular, algumas diferenças em um lugar e outro, para ter o aspecto mais envelhecido. Então, aqui nós vamos deixar secar. Para finalizar, com uma pátina, talvez, eu acho que o dourado vai ficar muito bonito aqui. Mas nós temos que ou acelerar a secagem ou deixar secar essa tinta para não misturar com a pátina na hora que for passar. Então, vamos aguardar. Bom, enquanto termina de secar, eu vou pegar uma buchinha de espuma. Vou pegar aqui um pouco da minha tinta que eu usei, né, para envelhecimento. Tirar o excesso. E vou fazer uma sombra ao redor dessa placa. Porque eu gosto muito dessa finalização, porque se eu não faço isso, parece que não está pronto. Esse envelhecimento nas bordas, eu acho que é essencial. Vou acentuar um pouquinho aqui nos cantos. Podia ser feito com um pincel chanfrado, podia, sem problema nenhum. Mas aqui vamos fazer essa... Olha a diferença deste lado e deste. Eu gosto muito de fazer o sombreado. Porque eu acho que completa. Consequentemente, na peça, né, se for uma caixa, depois que ela for pintada, precisa ser feito da mesma forma para compor, né? Porque senão uma coisa fica muito diferente da outra. Olha que coisa linda. E agora, eu vou usar aqui a pátina Ouro Velho para dar uns toques aqui nessa moldura, porque enriquece muito o trabalho isso aqui, tá? Trabalhar com pátinas fica muito bonita a composição, principalmente das peças envelhecidas. Aqui eu já finalizei, tá? Com a mesma tinta, porque também precisa ter um acabamento. E se
fosse um aplique colado sobre a tinta, só tinta, sem decopagem, seria da mesma forma. Pintou, usou o stencil, fez a pintura que achou que ficaria bem para a peça, inverniza, porque para envelhecer é mais interessante quando se cola algum aplique que ela tenha verniz, a menos que seja só nos cantos, aí não precisa. Mas para quem se sente inseguro, até é legal invernizar, porque se acontecer alguma coisa, fica mais fácil para limpar. Então, passo com o dedo mesmo, essa pátina é a prova a base d'água. Olha que coisa mais linda que ficou. Então, envelhecimento com tinta. Essa é a nossa primeira técnica. Agora vamos para a segunda. Vamos passar então a segunda maneira de envelhecer. Lembrando que existe uma infinidade de maneiras de envelhecer uma peça. Mas eu quero mostrar as que eu mais uso, que são as mais comuns. Betume em cera. Lembrando que já tem o verniz sobre o papel e sobre o aplique. E vou usar um pouco de cera. Essa cera é aquela cera para chão, né? Mais ou menos a mesma quantidade. Então, vamos misturar a cera e o betume. Poderia usar o betume só sem misturar com a cera? Pode. Ele vai ficar um pouquinho mais escuro, mas também não tem problema nenhum. É que nesse caso aqui, eu quero que ele fique um pouquinho mais claro. Então, misturou o betume, nós vamos aplicar sobre os nossos apliques. Tem que aplicar sobre todo ele também, né? Também vamos sujar um pouco o papel, ou a tinta, se tivesse sido pintado, para compor melhor. Porque senão, se a gente tomar cuidado e fizer só em cima do aplique, na hora que a gente terminar, vai parecer que esse aplique aqui está voando. Então, é muito importante essa sujadinha aqui. E aí, tanto pode usar um paninho seco, ou o lencinho umedecido, que é o que eu prefiro. Mas dá certo com o outro também. E vai limpando. Ele vai ficar mais claro, né, do que a nossa primeira opção, para uma peça um pouco trabalhada em tons mais claros. O betume, ele tem uma cor única, ele é maravilhoso. Então, fica bem diferente. Aqui ficou mais escurinho do que aqui, deixa assim, porque é essa diferença que vai dar um aspecto envelhecido para nossa peça. A limpeza aqui no caso é com mão leve, tá? É superficial, nós não podemos entrar em todos os cantinhos, porque senão a gente vai tirar, né, isso que nós depositamos aqui. Então, é mão leve, sem ficar insistindo muito. Olha como vai ganhando vida, como vai ficando lindo.
Lindo, né? Agora, o envelhecimento das bordas da placa. Pode fazer com chanfrado, usando tinta, né? Uma tinta... Ou pode fazer com o betume. No caso, quando eu vou fazer esse trabalho nas bordas, eu prefiro usar o betume sem a cera. Porque com a cera ele fica mais claro e na hora que a gente vai limpar isso aqui, ele tira muito, eu acho. Então eu prefiro fazer um envelhecimento usando o betume sem cera. E é aquilo que eu falei, nada muito certinho. Vamos dar uma liberada, né? Fazer as coisas um pouco mais soltas. Vamos fazer uma coisa mais liberada para não ficar aquela coisa muito certinha, porque uma peça nesse estilo, né? Quando você vai usar uma placa dessa, o restante da peça vai ser envelhecido. E o envelhecido, com a ação do tempo, ele acaba tendo marcas. Aqui eu até vou acentuar um pouquinho, porque eu achei que está muito claro. E isso é muito importante, é uma questão de ver, né, a necessidade no momento que se está fazendo. Então, é isso aqui. Essa é a segunda opção, já mais claro do que essa outra aqui. Nessa terceira opção, eu vou finalizar com branco. Lembrando que aqui, olha, depois que secou, eu passei um pouquinho da pátina ouro velho também, tá? Eu escolhi esse cinza escuro, porque aqui tem traços de cinza. Então, eu vou usar essa cor para pintar os meus apliques. Aqui da mesma forma, eu vou limpar, né, o excesso de tinta. Esse eu não vou limpar em cima, porque depois eu quero finalizar com o branco. Então, eu vou deixar, e essas manchas também tem que ficar assim mesmo. Bom, então essa peça eu decidi que eu quero fazer ela mais pro claro. Então eu tenho que colocar uma cor escura embaixo
E depois eu posso trabalhar ou com uma pátina branca, que eu acho que para colocar nos apliques, ela é bem interessante. Eu gosto de colocar com o dedo, tá? Que agora a gente vai dando vida, né, a esse aplique. Se preferir, também pode passar com o pincel. E é preciso que se tenha uma ideia, né, de quando já está bom de pátina. Às vezes, eu coloco um pouco de tinta também. Por exemplo, aqui. A tinta ainda não está totalmente seca, então vai tingindo, né, o que nós estamos usando em cima. Isso é muito importante observar. Eu vou usar, depois a gente finaliza ali. Eu vou usar uma bonequinha, vou pegar aqui a tinta branca. Como eu falei que eu vou finalizar essa peça com envelhecimento branco, pode ser branco ou qualquer cor assim bem clarinha, tá? Então a gente vai trabalhando esse envelhecimento até que esteja em harmonia. Como é um aplique que ele tem os desenhos bem profundos, eu quero entrar um pouco mais com esse branco. Então, vou usar o pincel para fazer isso, mas eu já tenho que limpar meu pincel. Para entrar um pouquinho mais aqui, ó. Mas não pintar, só clarear um pouco as entradas do aplique aqui. Então, vocês podem se perguntar, mas o aplique é branco, se é para finalizar em branco, não podia ter deixado? A diferença está nessa pintura, né, que é feita por baixo, e isso é que dá um aspecto envelhecido. Agora eu vou secar para colocar um pouquinho mais de branco. E se nós secarmos mais uma vez e passarmos mais uma vez, ele vai ficar ainda mais claro. E pronto, nós temos uma placa envelhecida
branco. Então, qualquer uma dessas peças colocadas, né, sobre uma caixa, ou essa daqui que já tem até um puxador, essa daqui pode ser uma placa, essa também pode ser uma placa. Então, fica muito bonito, são 3 formas diferentes de envelhecimento. Eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas e que vocês tenham gostado dessas técnicas que eu apresentei. Bem, eu espero que você tenha gostado e que de alguma forma isso possa acrescentar um pouco no seu trabalho, na confecção das suas peças. Eu tenho certeza que depois desse treinamento, muita coisa vai mudar na hora da finalização do seu artesanato. Isso eu tenho certeza. Se você gostou desse treinamento, eu quero te convidar agora para ficar mais um pouquinho, para conhecer as peças que eu preparei para o meu segundo curso, que é o Mundo Encantado dos Apliques e Texturas. Eu criei peças exclusivas e agora eu quero mostrar para você e vou falar um pouquinho sobre as técnicas que eu usei. Eu fiz essas tags no estilo vitoriano, é um estilo que eu gosto muito, como vocês veem, é bem envelhecido. Trabalhei aqui uma textura, uma decopagem, aqui eu usei uma moldura pronta e aqui eu fiz uma moldura e na aula eu ensino a fazer a partir de um molde, né, de silicone e a massa de biscuit. Uma textura, uma pintura, super envelhecidas e eu achei que elas ficaram lindas. E ensino também a fazer esses lacinhos que fazem um sucesso, que é nesse estilo envelhecido também. Na segunda aula, eu criei este projeto, que é essa placa envelhecida, com um craquelê aqui, a integração da decopagem, né, com tinta, o craquelê. Aqui tem craquelê feito com pasta para modelagem e carimbo, e tem também o uso da textura craquelê. Envelhecimento com tinta e os apliques já são prontos. E ficou um charme, maravilhosa essa peça. Lembrando sempre que as técnicas são feitas em um modelo de peça, mas nada impede que a gente faça em outro modelo. Aqui eu criei uma caixa, um projeto em mixed media, com reaproveitamento de tudo que a gente tem, que fica ali parado. Enfim, para dar esse volume aqui, a gente pode utilizar muita coisa que a gente nem imagina, só vendo a aula mesmo que dá para entender. Uma textura e um envelhecimento, uma finalização com pátina. Essa peça ficou lindíssima e vale muito a pena aprender. Finalmente, né, a quarta aula é essa capelinha ou oratório. É uma peça bem grande. Ensino aqui a fazer os apliques com o molde de silicone, a massa para biscuit, a criar alguns apliques, né, utilizando esse mesmo molde, uma textura, uma pintura, uma finalização com pátina. Essas peças ficam muito, muito ricas, são realmente maravilhosas. Então, essas são as peças do meu segundo curso. E agora eu quero falar para vocês dos bônus. O primeiro bônus é uma aula extra. Então, nessa aula extra, nós faremos essa peça aqui envelhecida, toda trabalhada com textura sobre tinta, tom sobre tom, ou cores assim contrastantes, decopagem, uns embelezadores. Essa peça ficou maravilhosa, ela por si só já é lindíssima, né? E uma decoração aí.
Então esse é o primeiro bônus. O segundo bônus é uma apostila em PDF, num passo a passo bem detalhado dessas peças do curso, porque eu sei que tem muita gente que gosta de apostila, que gosta do PDF. O terceiro bônus é a participação na comunidade do Facebook, onde estão os alunos do primeiro curso e agora os do segundo curso. Lá nós tiramos dúvidas, fazemos peça, existe ali uma troca, né, de conhecimento, enfim, é uma comunidade muito legal, onde os alunos se encontram. O quarto bônus é o acesso vitalício ao curso, tá? Então, nós conseguimos agora nesse segundo curso esse item de acesso vitalício, então é por tempo aí indeterminado. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho para quem é esse curso. Às vezes a pessoa tem medo que o curso seja um curso muito avançado, porque as peças são bem elaboradas, mas o curso, a aula é muito detalhada. Então, para quem nunca fez artesanato, vai conseguir fazer. Para quem faz artesanato, faz num outro estilo, mas sente vontade de criar uma peça exclusiva, uma peça com, né, essa coisa muito forte, muito características desse tipo de artesanato, também vai conseguir fazer. Quem faz por hobby, quem faz uma peça para vender mesmo, para atender pedidos, né, de clientes, enfim. Para qualquer um, esse curso ele é totalmente possível ser feito, tá? O valor do curso. Para quem assistiu até o final agora aqui esse treinamento, eu tenho para falar o seguinte: esse curso, o valor dele é 397. Mas para quem está comigo aqui e adquirir aí nos próximos dias, porque isso que eu vou falar para vocês é apenas por alguns dias, depois o curso volta ao preço dele normal. Então, hoje e agora, nos próximos dias aí, mas são poucos, serão dados um desconto de R$200. Então, o valor do curso será 197 ou 12 vezes de 19,19. Ele pode ser parcelado no cartão em 12 vezes ou pode ser pago à vista com um boleto ou com o cartão de crédito. Não se esqueçam que essa oportunidade é apenas para alguns dias e para quem está aqui assistindo esse treinamento, tá bom? Eu espero que tenha feito a diferença para vocês, que vocês tenham gostado. E se gostaram das peças que eu mostrei aqui, que são do meu segundo curso, venham fazer comigo. Eu espero encontrar vocês lá, dentro da plataforma e na comunidade, para que a gente possa aí trocar ideias e se conhecer melhor. Então, te vejo lá, grata pela presença de vocês e um grande beijo.